Ontem nós tivemos as nossas 12 horas de oração, ainda não é a última 12 horas do ano, ainda temos o mês de dezembro, e eu queria falar para você que você possa se comprometer em participar de pelo menos uma hora. Eu não sei qual é a dificuldade de alguns de poder estar aqui orando, não sei qual é a dificuldade. É interessante que você não pode dizer assim, eu moro distante, porque o Francisco veio lá de Bom Jardim para orar conosco. Ele chegou aqui, ele tinha falado para mim, pastor, talvez eu não consiga chegar 7 horas, talvez eu vou demorar uns 15 minutos, e aí o senhor e a pastora ficam no meu lugar até que eu chegue. Mas aí, como eu vi que Paloma e Rodolfo também vinham no mesmo horário, aí quando eles chegaram, o Francisco já estava aqui. Ele chegou 15 minutos antes. Então, programe-se, entendeu? Para estar aqui, para dizer pelo menos o amém, enquanto outra pessoa ora, já que a sua dificuldade é orar durante 1 hora, tá? Para dizer pelo menos o amém. Eu tenho horas que eu me sinto assim, chato, cobrando e chamando vocês para este momento. Talvez é porque eu não queira que vocês fiquem de fora do que Deus está fazendo, mas eu sei que alguns vão ficar de fora. E não é porque eu quero, não é porque Deus quer, é porque você não quer. E aí, meu querido, não posso fazer nada por você. E aí é esse meu instinto de salvador. Quando você tem um instinto de salvador, você quer demais pela pessoa. Tá? E eu tenho que aprender que tem gente que não quer se salvar, tem gente que não quer crescer, tem gente que não quer romper, então tá. Eu vou poder falar como falou aquele personagem do Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Tá? Então eu vou em frente e você fica, tá? O que Deus colocou no meu coração tem como tema armas poderosas em Deus. É baseado lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. E eu vou ler essa primeira passagem na NVT. Diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Fala assim mesmo, fala comigo assim, a minha luta, eu luto diferente. Embora nós sejamos humanos, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. O que aconteceu? O pessoal está olhando como se não estivesse vendo. Gente, é 2 Coríntios 10, de 3 a 5. É porque lá em cima corta a passagem, né? 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Lerei de novo. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Quando nós lemos essa passagem, nós podemos até pensar que Paulo está falando do povo que está fora da igreja. Paulo não está falando das pessoas que estão fora da igreja. Paulo está falando das pessoas que estão dentro da igreja, das pessoas que estavam dentro da igreja de Corinto. Pessoas essas que achavam até mesmo a presença de Paulo fraca. Diziam assim, ele quanto às cartas dele, ele é forte, mas a sua presença é fraca. As pessoas questionavam Paulo e viam Paulo nessa perspectiva. E Paulo começa a falar que existiam pessoas que a igreja que ele precisava aprender, ensinar essas pessoas a obedecer, porque o pensamento delas era rebelde. Essa é a maior força, é a maior dificuldade do discipulado. Olha o que diz lá em Mateus 28, de 18 a 20, eu não sei se eu vou ler essa passagem para você, eu vou ler na NAA, Mateus 28, de 18 a 20, olha o que diz aí, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo,
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao que, gente? A guardar. Ensinar a guardar é ensinar a obedecer. E não tem coisa mais difícil do que você ensinar um filho a obedecer. E ensinar um discípulo a obedecer. Porque todos nós chegamos e temos vários argumentos, vários padrões de pensamentos que necessariamente não são corretos. Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Filipos, ele fala que ali existiam pessoas que buscavam os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. Então, ensinar as pessoas a guardar é ensinar as pessoas sobre os interesses de Cristo. É ensinar as pessoas a ter como prioridade os interesses de Cristo. Por isso que na experiência de Jesus com a mulher samaritana, quando os discípulos chegam e insistem com ele para que ele possa se alimentar, para que ele possa comer alguma coisa, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A comida é algo tão essencial que Jesus fala, fazer a vontade do Pai é tão essencial como comer. E aí você precisa pensar, nós precisamos pensar juntos como igreja, qual prioridade está em fazer a vontade do Pai. Porque Jesus fala, gente, que quem quiser ser o seu discípulo, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Oh, que coisa difícil para os nossos dias. Negar-nos a nós mesmos. É muito difícil nos nossos dias. Até porque, gente, nós vivemos num momento de secularização, onde tudo, a pessoa central de tudo somos nós mesmos. E a igreja tornou as pessoas o centro e não Jesus. Tanto que tudo é feito para que as pessoas se sintam à vontade, para que as pessoas se sintam bem-vindas. Não estou dizendo para você que não devemos fazer isso, mas tudo concorre para que as pessoas possam ouvir até mesmo um sermão que chegue de maneira agradável aos seus ouvidos. Um sermão que vai simplesmente alisar, amaciar, acarinhar os seus egos. Falar de pecado? Falar de inferno? O que é isso? As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir de que seguir a Jesus é renúncia. De que seguir a Jesus vai levar você a ficar em maus lençóis, vai levar você a ser rejeitado pela sociedade, vai levar você a ser perseguido, vai levar você a ser maltratado, vai levar você até mesmo a morrer por causa de Jesus. Ah, não! Que discurso é esse? Esse discurso afasta as pessoas, afasta aqueles que não são de Deus. Porque aqueles que o são, pelo contrário, eles vibram. A coisa que alegrou mais o coração dos discípulos de Jesus foi quando eles foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Foi quando eles foram açoitados, foi quando eles foram presos por causa do nome de Jesus. Nós vivendo na sociedade que vivemos, parece que isso está muito distante de nós. Mas nós precisamos nos tornar crentes, precisamos nos tornar igreja, precisamos tirar essa roupa de religiosidade e que não muda em nada a sociedade. Até rimou, gente. Jesus fala assim, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Aqui não é ensinar aquilo que eu acho, é ensinar aquilo que Jesus ensina.
E a Bíblia fala que se o aluno, se o discípulo for bem instruído, ele chegará a ser como o seu mestre. A ideia aqui, gente, é que todos nós cresçamos. Não é que ninguém fique criança. E é interessante que eu vou usar o Francisco novamente como exemplo. Francisco é o único homem desta igreja fiel à sala de intercessão. O único homem. O único homem que encabeça um dos horários de intercessão. Gente, a intercessão é das 19, agora acontece, era 19 até as 20, agora 19 a 20 e 30, 19, depende de 19 a 21, porque o povo agora quer compartilhar, sabe, tudo. E eu estou gostando que o povo está podendo experimentar isso. E você não precisa sair da sua casa. É só você acessar o link que está lá, para que você possa participar. E, novamente, diga pelo menos o seu amém. Dona Zilda está com dificuldade de poder participar por causa da vista, da operação que ela fez. Então, fica tudo escuro. Dona Zilda está presente, mas está tudo escuro. E, de repente, daquela escuridão, surge uma voz de oração. É Dona Zilda orando. Nem isso a impede de poder orar. Nem isso a impede de poder orar. E você está na sua casa, eu tenho vergonha, mas fala mal dos outros. Aí você não tem vergonha de falar mal dos outros, mas tem vergonha de estar lá para orar. Desculpa, mas eu tenho que aloprar. Eu tenho que aloprar porque cadê os jovens desta igreja? Daiana tem que pedir no grupo do Arena, para que os jovens ontem viessem orar às 18 horas. Quero saber quem estava aqui. Com certeza ninguém. Estava só a Daiana. Que compromisso esses jovens têm com Deus? Desculpa, não tem compromisso. Tem compromisso com o culto do Arena, ponto. Só isso. Mas não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Deus. Quer as festinhas. Que as festinhas, isso eles querem. Mais uma vez eu conto com quem? Conto com os adultos. Aí tem alguma coisa errada. E tem adulto que precisa converter. Tem idoso que precisa converter. Sabe com que quando eu me acho que eu estou lidando? Com pessoas não nascidas de novo. Porque quando você fica empurrando, e a pessoa não nasceu de novo. Ou então que ele está desviado dentro da casa de Deus. Que nem o irmão mais velho da história do filho pródigo. Ou a gente se converte, ou a gente se converte. Gabriel, no afã de poder completar as 12 horas de oração, colocou o nome dele em 2 lugares. Um deles ele não pode ocupar. Então, ontem, nós oramos 11 horas, porque 1 hora não tinha ninguém para orar. Ninguém se habilitou a completar essa 1 hora. Nós precisamos entender o que está acontecendo com a gente. Porque uma das coisas do discipulado é ensinar a guardar, ensinar a obedecer. Deixa eu te falar. Se você não está aprendendo a obedecer Jesus, meu querido, você pode não ser de Jesus. É interessante que quando fala que nós, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, Paulo reconhece primeiro que nós somos humanos. E se nós somos humanos, nós somos falíveis. Se nós somos humanos, nós somos sujeitos, como diz Tiago, falando de Elias, sujeitos aos mesmos sentimentos. Sentimentos de alegria, sentimento de tristeza, depressão, ansiedade. Todos os sentimentos contraditórios que batem na nossa vida, nós somos sujeitos. Mas mesmo assim, esse homem marcou a história da época dele.
Ele orou e durante tantos anos não choveu. E orou de novo durante tantos anos e depois voltou a chover. Deixa eu te falar, não é a sua fraqueza que impede a ação de Deus. Tanto que Paulo assim, eu me glorio das minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. A sua fraqueza permite a ação de Deus. A sua fraqueza é o combustível para Deus dizer, opa, estou aqui, vai em frente. Vai em frente. Vivemos num mundo cheio de opiniões, lutas, conflitos. Quando ele fala que nós não lutamos como o mundo luta, é porque nós não lutamos com manipulação, com violência, com orgulho, com competição, com intimidação, com poder humano. Não são essas as nossas armas. O cristão não combate com as mesmas táticas do sistema humano. Nós o fazemos de forma diferenciada. Nós o fazemos de maneira que quem vai aparecer é Jesus e não nós. Eu só não desisto, sabe por quê? Porque a Bíblia fala não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Porque eu sei que, quando eu olho humanamente falando, eu falo, Deus, o Senhor não está fazendo nada na vida desse povo. Mas quando eu olho na perspectiva do Espírito, eu creio que Deus está fazendo alguma coisa na vida da igreja. Mas se for só olhar carnal, misericórdia. Dá vontade de sair correndo. E aí, quando nós pensamos nas armas poderosas em Deus, nós precisamos pensar que elas são espirituais. E não tem como eu não começar falando sobre oração. E aí eu gosto de pensar na definição do Miles Monroe sobre oração. É a licença terrestre para a interferência celestial. Isso é oração. A licença terrestre para a interferência celestial. Oração é parceria, querido. É estar cooperando com o propósito e o governo de Deus na terra. Isso é oração. Quando nós estamos orando, nós estamos sendo parceiros de Deus. Parceiros para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Lembrando do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É parceria, deixa eu te falar, Deus quer que você e eu sejamos parceiros da obra dele na terra. Posso ouvir o seu amém? É por isso que você tem que orar, crente. Para de olhar para o seu umbigo e se orar, Senhor, supra isso, supra aquilo outro. Para de olhar para você. Porque quando você coloca os olhos nos outros e começa a orar para que Deus traga as pessoas ao conhecimento dEle, aí, meu querido, você vai ver que tudo o que você pedir vai acontecer. Porque você colocou o reino de Deus em primeiro lugar. A oração é a legalidade espiritual. A oração é a legalidade espiritual. Lá no Salmo 115, 16, diz assim: os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu à humanidade a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Quem tem autoridade sobre a terra somos nós. Por isso que a Bíblia fala, por isso que Miles fala que a oração é a legalidade espiritual, é o homem dando permissão a Deus para agir na terra. É por isso que a oração é um trabalho de parceria. Você não sabe o que você tem nas mãos e como você pode mudar o curso da história através da sua oração. Aí eu lembrei de uma situação, nós éramos recém-casados, eu tenho um amigo íntimo que me levou para Jesus, esse amigo se tornou amigo íntimo da Ana, e nós estávamos deitados, estávamos para dormir, e Ana Maria se levanta e fala assim, vamos orar pelo Sandro. Eu achei super esquisito, e a Ana Maria começou a orar pelo Sandro, tá bom, dormimos, 5 horas da manhã o telefone toca lá em casa.
Era o Sandro. Ele falou, Washington, eu falei, Sandro, o que aconteceu? Ele falou, Washington, eu quase morro. Eu sofri um acidente, o carro rodou da pista, caiu num abismo. Eu estou todo ferido, mas eu estou bem. Eu falei, Sandro, Deus levantou a Ana Maria ontem para orar por você. E eu tenho certeza que naquela noite o Sandro não morreu, porque Deus levantou a Ana Maria para interceder. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você tem uma arma nas mãos que pode mudar destinos. Você precisa perceber a maneira como o Espírito está movendo em você e está levantando você para orar. Qualquer impressão que você tenha no coração, vai orar. Se você está com uma pessoa encucada toda hora na sua mente, vai orar. Eu lembro que nós temos uma pessoa que participou do nosso discipulado e faz muito tempo que nós não temos contato com ele. E um belo dia, Ana Maria falou assim mesmo, eu vou orar pelo Kaiser. Estou com um incômodo, porque uma coisa que está acontecendo com ele. E aí, dias depois, ou no dia seguinte, entrei em contato com ele, porque eu tenho um WhatsApp dele. Falei, Kaiser, como você está? Ana Maria ontem estava muito incomodada essa semana, e ontem ela orou por você. Falei, pastor, eu tenho passado por umas lutas. Nós não temos mais, nosso relacionamento está distante com ele. Mas aí é quando você está disponível para Deus, que Deus faz essas coisas. Quando você está disponível para Deus, Deus reparte as causas dele com você. Lá no Mateus capítulo 6, versículo 6, eu vou ler na NVT, Jesus ensinando os discípulos sobre oração, ele diz assim, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então o seu pai que observa em segredo, os recompensará. Fala comigo assim, a oração tem recompensa. E aqui está falando da oração pessoal, da oração privada. A minha pergunta para você, querido, é como está a sua vida de oração? Se você tem vida de oração particular, porque deixa eu te falar uma coisa, quando eu tenho vida de oração no particular, no privado, no secreto, eu tenho vida de oração no público. A falta de alguns não participar das 12 horas de oração, sabe qual é? É porque não tem vida de oração privada e não sabe o que falar. Ou a gente se converte, ou a gente se converte. Lá em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15, o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho. Atrás dele estavam Faraó e todo o seu exército. E aí é muito interessante esse momento aqui do que Deus fala para Moisés. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Você precisa entender que existe um momento que você clamou, e o céu abriu, querido. E não é hora, mas você só tem esse discernimento quando você tem uma vida de oração. E aí você clamou, é hora de marchar. Não é hora só de ficar clamando. E é interessante que alguém já falou, oração fala de uma ação. E é interessante que Deus fala assim, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então existe um momento que é o momento de orar, de clamar, mas existe um momento que é o momento de marchar. E Deus ainda fala mais para ele, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe o que quer dizer aí? Quando você ora e que você vai marchar, Deus vai usar o que você tem nas mãos, para operar os milagres sobrenaturais, é o que você tem na mão. Deus não vai usar nada fora do que você tem nas mãos. Tem uma outra passagem que eu acho simplesmente fantástica. Josué capítulo 10, versículo 12, a partir do versículo 12, o povo estava numa guerra aqui. E aqui chega no versículo 12 e diz o seguinte, então Josué falou ao Senhor,
no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Sabe por quê? Porque Deus tinha dito para Josué que naquele dia ele ia ter vitória sobre os amorreus. Quando Deus tem uma promessa para você, para aquele dia, Ele alonga o dia para cumprir a promessa que Ele tem para você. Aqui só aconteceu o que aconteceu porque Deus deu uma promessa. Deus é capaz de alongar o dia para cumprir o que Ele prometeu para a sua vida. Deus é capaz de alongar os anos da sua vida para que Ele possa cumprir o que Ele prometeu, porque Ele fez isso com Caleb. E aí Ele preserva a gente com vigor. Porque quando Caleb vai conversar com Josué sobre a parte dele na terra prometida, ele fala assim: eu tenho a mesma força que eu tinha quando eu recebi a promessa aos 40 anos de idade. Eu tenho a mesma força. E qual lugar que é dado para ele na terra? O lugar onde estavam os gigantes. Ele tinha a mesma força aos 40 anos para vencer, aos 80 anos, do que ele tinha aos 40 anos para vencer aqueles gigantes. A promessa, a oração te renova e te preserva. Não está, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Isso é fantástico, gente. Fala comigo assim: o Senhor luta por mim. Então Josué voltou ao arraial em Gigal, e todo o povo de Israel foi com ele. Que dia glorioso! Nós precisamos experimentar essas delícias de Deus nas nossas vidas. E nós o fazemos, querido, quando nós acertamos nossos passos com Deus. Eu atendo um rapaz que é funcionário da Petrobras, e é interessante que a cada dia ele está mais consciente de quem ele é. Gente, não é qualquer pessoa que passa em 3 concursos da Petrobras em primeiro lugar. Vamos combinar? Não é qualquer pessoa. Ele é essa pessoa. Há 15 dias atrás, quando eu o atendi, ele estava na iminência de galgar um outro cargo maior na Petrobras. E aí ele começou a falar, né? Eu falei: mas deixa eu te falar, o cara já tinha indicado ele, mas como é que tem um cargo político, e como hoje o governo tem muita ingerência dentro da Petrobras, então a ingerência política poderia mudar o quadro e o cargo que ele estava para ocupar. Aí eu falei para ele assim: essa sala está vaga? A sala onde teu chefe ocupava? Ele falou: tá. Você tem acesso à sala? Ele falou: tenho. Eu falei assim: vamos ser crente agora. Se você vai entrar na sala, sentar nessa cadeira e vai tomar posse do teu lugar. Ele falou: quando terminar aqui, eu faço isso. Aí, quando foi essa semana que eu me encontrei com ele estava num outro prédio da Petrobras, no centro da cidade, e eu perguntei: e aí? Ele falou: e aí? Eu sou o chefão agora. Sabe, ele é um garoto muito precioso, um homem muito precioso, que tem assim um temor no coração dele por Deus, e como Deus tem levado este homem
a galgar lugares altos naquele lugar. Querido, Deus tem coisas grandiosas para a gente, mas a nossa mente é pequena. Deus está mandando você ampliar a sua tenda e você insiste em ficar na tenda pequena. Aí você fala assim, não tem oportunidades. Quando Abraão descreu de que Ismael era o que ele tinha, ia ter e ponto, Deus fala assim para ele, sai, olha para o céu. Conta o número das estrelas, vê se você pode contar. Assim vai ser o número da sua descendência. Meu querido Deus, quer que você olhe para longe. Por isso que a bispa Ana ensina sobre o livro dos sonhos. Por isso. Porque quando você tem uma imagem daquilo que você tem para a sua vida, querido, e começa a orar e começa a buscar, isso tem não só uma mudança no seu interior, na sua capacidade de raciocínio, como você está trazendo à existência as coisas que não existem. Tem uma outra passagem que eu acho fantástica. Eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar. Tem uma outra passagem que eu acho fantástica. Daniel capítulo 1, a partir do versículo... Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu vou ler na NAA, tá? Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender o contexto. Um momento só, crentes, guardem o coração da ansiedade, comece a clamar por mim, porque Daniel sumiu daqui. Eu não sei porque essa Bíblia agora, os livros saíram da ordem, gente. Meu Deus, cadê Daniel? Daniel, está aqui. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a humilhar-se na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com
e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia estas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios e eu passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causa muita dor. Olha a experiência de Daniel. Essa visão me causa muita dor, e eu fiquei sem força alguma. Como pode este teu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, e quase não posso respirar. Então aquele ser, semelhante a um homem, tocou em mim outra vez, e me fortaleceu, e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fala agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Pode uma experiência tão sobrenatural, fruto da busca daquele homem, para compreender aquilo que Deus tinha para revelar nos últimos dias. Querido, Deus quer trazer revelação da palavra dEle para nós. Mas isso envolve uma vida de oração, isso envolve uma vida de jejum, isso envolve de nós nos sintonizarmos com Deus. Sabe o que o jejum faz? Ele não apenas quebra a força da carne, mas ele silencia a gente por dentro, para que a gente tenha sensibilidade para ouvir o que está no coração de Deus. Mesmo que não seja para os nossos dias, mesmo que esteja para dias distantes. E você precisa entender que existe uma luta espiritual, e que essa luta espiritual, ela não cessa em nenhum momento. Em nenhum momento. Por isso que Jesus ensina sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque se Daniel tivesse parado de orar, a luta, o anjo não teria prevalecido. Porque ele fala: Daniel, quando você começou a orar, eu já fui liberado. Mas o rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha como Daniel moveu a região celestial. Miguel veio, deu um chega para lá, no rei da Pérsia, nesse principado, para permitir que o anjo chegasse com a resposta de oração a Daniel. Deixa eu te falar, querido, quando você ora, não é brincadeira. Por isso que Luciano Subirá fala que a oração é a guerra espiritual. É você orar, é você orar, é você orar, é você orar, até que o céu de bronze seja rompido. Até que você traga a realidade dos céus para a sua vida. Não pare de orar. Posso ouvir o seu amém? O último versículo que eu quero compartilhar com vocês está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 4 a 5. Diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Essa é uma das batalhas espirituais que nós temos que empreender todos os dias. Orar para que o diabo libere a mente das pessoas
que continua fechada ao entendimento da palavra. Talvez Deus precise fazer isso com você. Talvez você precise colocar a mão na sua cabeça e falar assim: Senhor, abre meu entendimento. Se tem alguma coisa maligna fechando a minha compreensão para a tua palavra, Senhor, abre meu entendimento. Abre meu entendimento. Querido, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir padrões mentais, para abrir portas onde não havia possibilidade de que as portas sejam abertas, para trazer do céu a revelação profunda da palavra de Deus, que ninguém até então teve. Deus quer te tornar perceptível as coisas que estão no coração dele. Deus quer te tornar sensível. Lá em Lamentações 5:21. Lamentações 5:21. E vou ler na NAA. Olha a oração, o pedido de Jeremias. Não só por ele, mas pelo povo de Israel. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Vou ler de novo. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Talvez essa tenha que ser a sua oração. Senhor, converte-me a ti. E renova os meus dias como antigamente. Talvez você perdeu o primeiro amor. Gente, não se movimenta aí atrás não, tá? Não terminamos o culto ainda, aí você perde o melhor da administração. Talvez você precise disso, de uma conversão. Eu tenho orado muito para mim, para que Deus me converta a Ele. Porque se Ele assim o fizer, eu serei convertido. Talvez o seu coração, os caminhos do seu coração têm que se alinhar aos caminhos do coração dEle. Deus quer nos ajustar ao que está no coração dEle, ao que pulsa no coração dEle nesses últimos dias. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Fique de pé.